Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Já vão deixando aqui a sua curtida, se inscrevendo, se ainda não estão inscritos, acionando o sininho das notificações, para receberem sempre alguma coisa a respeito da nossa história. Vamos hoje dar início a uma série um pouco diferente aqui no canal. Já falamos bastante sobre vários assuntos, mas muitos alunos estão chegando na época de vestibulares, Enem, então vamos fazer a análise de algumas questões de exames anteriores, começando hoje com os primeiros momentos da América, uma questão sobre a colonização espanhola na América e 3 outras sobre os primeiros momentos da colonização portuguesa aqui no Brasil. Então, se vocês querem conferir alguma coisa dessas questões que já caíram em exames do Enem anteriores, é só me acompanhar para ver essa história. Estamos colocando aqui para vocês verem a primeira questão e as outras, mas a imagem, infelizmente, não ficou muito boa. Então, vamos proceder à leitura de cada uma delas. São questões rápidas a respeito da colonização da América Espanhola e depois da América Portuguesa, no caso, o Brasil. A primeira questão diz o seguinte: no século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis. Letra A: desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio. Letra B: contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de mineração. Letra C: eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Letra D: dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. E letra E: impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Quem acompanha aqui e que está se preparando às vezes para o Enem esse ano, para algum vestibular, dá uma pensada a respeito nessa questão. O que vocês acham? Qual das alternativas é a correta? Conseguiram? Bem, acertou quem marcou a letra D. Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. A letra A é absurda, desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio do comércio. O processo todo de expansão marítima e ocupação da América foi motivada para manter a economia da metrópole, para aumentar a economia da metrópole devido ao mercantilismo. É o oposto do que diz a alternativa. A letra B: contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, muito menos. A população indígena teve uma redução drástica no seu número. A letra C: eliminou a participação do Estado, pelo contrário, estava tudo concentrado nas mãos do Estado mercantilista, absolutista. Vocês não assistiram a vídeo a respeito do absolutismo real, é só conferir no card que já apareceu aqui no início. A letra E: impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Ainda nem havia esse grupo social. Os crioulos eram aqueles espanhóis nascidos na América e que vão liderar o processo de independência dos países de língua espanhola da América. Então é a letra D: dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista, aquelas estruturas que existiam organizadas pelos povos nativos da América. A segunda questão é essa que está aqui, já referente à realidade brasileira, falando a respeito da expedição de Martim Afonso de Souza, dizendo o seguinte: a armada de Martim Afonso de Souza, que deveria deixar Lisboa a 3 de dezembro de 1531, vinha com poderes extensíssimos, se comparados aos das expedições anteriores, mas tinha como finalidade principal desenvolver a exploração e limpeza da costa, infestada ainda e cada vez mais pela atividade dos comerciantes intrusos.
Citação essa tirada da obra de Sérgio Buarque de Holanda, As Primeiras Expedições. E a questão, com base nesta citação, assinale a alternativa que indica corretamente os principais objetivos das primeiras expedições portuguesas às novas terras descobertas na América. A letra A, expulsar os contrabandistas de pau-brasil e combater os holandeses instalados em Pernambuco. Letra B, garantir as terras brasileiras para Portugal, nos termos do Tratado de Tordesilhas, e expulsar os invasores estrangeiros. Letra C, instalar núcleos de colonização estável, baseados na pequena propriedade familiar, e escravizar os indígenas. Ou letra D, estabelecer contatos com as civilizações indígenas locais e combater os invasores franceses na Bahia. Qual vocês acham? Pensa um pouquinho antes de vermos a resposta. Conseguiram? Mais uma vez, acertou quem marcou a letra B. Garantir as terras brasileiras para Portugal nos termos do Tratado de Tordesilhas e expulsar os invasores estrangeiros. Note um pequeno detalhe na alternativa, aliás, no texto da questão, que pode levar a uma confusão. Cita-se, aqui no trecho, de Sérgio Buarque de Holanda, a expedição de Martim Afonso de Souza, mas a pergunta refere-se aos principais objetivos das primeiras expedições portuguesas às novas terras, não a expedição de Martim Afonso de Souza em si. Então, por isso, nós não podemos aceitar a letra C, instalar núcleo de colonização estável. Martim Afonso de Souza vai dar início realmente ao processo de colonização com a fundação da Vila de São Vicente em 1532. Mas a pergunta refere-se às expedições anteriores, não a dele especificamente. É uma questão de atenção ao texto. Em história, isso é primordial. A letra A, expulsar os contrabandistas de pau-brasil. Muito bem, até aí está correto. E combater os holandeses instalados em Pernambuco, a invasão holandesa só ocorreu mais tarde, quando já havia um núcleo de colonização aqui. E Pernambuco ainda nem existia. Pernambuco só vai ser criada as capitanias hereditárias após a expedição de Martim Afonso de Souza. E a letra D, estabelecer contatos com as civilizações indígenas locais e combater os invasores franceses na Bahia. Os franceses nunca invadiram a Bahia. Eles invadiram o Rio de Janeiro e o Maranhão, não a Bahia. A Bahia foi invadida em um determinado momento pelos holandeses. Houve ataques, sim, existiram ataques franceses no Nordeste, mas não uma invasão francesa na região da Bahia, que também, repita-se, ainda não existia, porque ainda não tinham sido criadas as capitanias hereditárias. Terceira questão. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, se estende de 1500 a 1530, foi marcado pelo ou pela letra A, envio de expedições exploratórias ao litoral e pelo escambo do pau-brasil. Letra B, plantio e exploração do pau-brasil, associado ao tráfico africano, deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Letra C, fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Ou letra D, implantação da lavoura canavieira apoiada em capitais holandeses. Pense um pouquinho e lembre da anterior. Está ligada, está relacionada. Tem alguma coisa aqui que pode enganar, mas se vocês prestarem atenção na questão anterior, irão acertar certinho também. Acertou quem marcou a letra A. Envio de expedições exploratórias ao litoral pelo escambo do pau-brasil. Aquelas expedições que vieram antes da de Martim Afonso de Souza, as expedições exploradoras de Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho. Plantio e exploração do pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore nativa, não precisava ser plantada.
Havia apenas a exploração, então a alternativa já começou errada. Vamos analisar o restante. Fixação de grupos missionários de várias ordens. Ainda não houve essa fixação. Somente os jesuítas é que viriam mais tarde, chegando ao Brasil, com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, não durante o período pré-colonial. E a letra D, implantação da lavoura canavieira, muito menos. Essa começa apenas com a chegada de Martim Afonso de Souza e a criação da Vila de São Vicente em 1532. E fechando por hoje, nosso conjunto de questões, já no momento aqui, no início da colonização portuguesa no Brasil, vemos o seguinte: nos primórdios do sistema colonial, as concessões de terras efetuadas pela metrópole portuguesa visaram tanto a ocupação e o povoamento, como a organização da produção do açúcar com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esses objetivos. Objetivos: organização, ocupação, povoamento da terra e o início da produção do açúcar. Letra A. Dividiu o território em capitanias hereditárias cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras em sesmarias a homens de posses que as demandaram. Letra B. Vendeu as terras brasileiras a senhores de engenho já experientes, que garantiam uma produção crescente de açúcar. Letra C. Dividiu o território em governações vitalícias, cujos governadores distribuíram a terra entre os colonos portugueses. Letra D. Armou fortemente os colonos para que pudessem defender o território e regulamentou um uso equânime e igualitário da terra entre colonos e índios aliados. Letra E. Distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores e criou engenhos centrais que garantissem a moenda das safras de açúcar durante o ano inteiro. Essa talvez seja um pouquinho mais complicada. Pensem a respeito dela. E aí? O que acham que é a alternativa correta? Acertou quem marcou a letra A. Dividiu o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, que, por sua vez, distribuíram as terras de sesmarias a homens de posse, que as demandaram, se as procuraram. Iriam aquelas sesmarias. Vendeu as terras brasileiras, jamais a coroa portuguesa fez algo semelhante. Não chegou a vender as terras, nunca houve isso. Dividiu o território em governações vitalícias, o governo geral centralizou a administração. Não houve divisão com o governo geral, que só foi criado após o fracasso das capitanias hereditárias. Letra D. Armou fortemente os colonos para que pudesse defender o território. Nem isso, nem o seguinte. Regulamentou um uso equânime e igualitário da terra entre colonos e índios aliados. Nunca houve isso. E a letra E. Distribuiu a terra do litoral entre os mais valentes conquistadores, criou engenhos também, completamente fora da realidade histórica. Então, vimos aqui hoje 4 questões referentes aos primeiros anos dos europeus em terras da América. Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Gostaram de ver alguma coisa a respeito de questões assim de Enem? Então, coloque aqui nos comentários o que acharam. Se gostariam de outros vídeos do tipo, de qual período da história, mesmo aqueles que ainda não tratamos aqui no canal, comentem aqui, sugiram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam e até o próximo.